Alguns lugares vão além da escuridão. Eles guardam segredos que ninguém ousa revelar. À medida que avançamos nesta contagem regressiva, exploramos alguns dos endereços mais assombrados do mundo. Dizem que cada um desses lugares deixa sua marca e nenhum visitante sai ileso. Pronto ou não, vamos abrir as portas dessas casas mal assombradas. Mas cuidado, as lendas alertam que ninguém sai de lá da mesma forma que entrou. Começando nossa lista. Número 10, a Mansão Lamp. Em Saint Louis, Missouri, a Mansão Lamp carrega uma reputação sombria. Dizem que, ao cruzar suas portas, você entra em um redemoinho de má sorte e escapar não é tão simples assim. Essa imponente casa de tijolos pertenceu a uma família influente, mas seu destino foi marcado por tragédias inexplicáveis. Com o tempo, rumores de uma maldição começaram a se espalhar. Quem se aventura por seus corredores jura ouvir passos fantasmagóricos e vozes sussurrantes, e como se o passado estivesse tentando avisar os que chegam. Alguns hóspedes afirmam sentir um peso esmagador assim que cruzam a porta, e uma tristeza profunda e inexplicável. Há anos, circula um rumor inquietante e ninguém sai dessa mansão sem ser marcado de alguma forma. Hoje, o local funciona como restaurante e pousada, mas os relatos continuam. Sombras que surgem do nada, brisas geladas sem explicação. Algo ainda espreita entre essas paredes. A seguir, a Casa Dri. Em Tuscaloosa, Alabama, existe uma casa que simplesmente se recusa a passar despercebida. Não importa quantas vezes você passe por ela, algo na Casa Dri parece chamá-lo. Construída no início dos anos 1800, essa mansão imponente já foi um símbolo de elegância, com suas altas colunas e vastos jardins. Mas por trás de sua beleza clássica, esconde-se uma história sombria e uma história que os moradores locais só contam em sussurros. Um dos mistérios mais fascinantes da Casa Dri envolve um conjunto de velas guardadas para um funeral importante. A tradição era simples, velas seriam acesas novamente quando a família enfrentasse outra perda. Mas algo estranho aconteceu depois que o primeiro morador faleceu. Dizem que, em noites aleatórias, um brilho inexplicável aparece nas janelas da torre superior, como se as velas ganhassem vida por conta própria. Com o tempo, os rumores só cresceram. Testemunhas relatam figuras sombrias vagando pelos cômodos escuros, e aqueles que se aproximam da casa sentem que algo, ou alguém, já ainda está lá dentro. A Casa Dri parece um verdadeiro ímã para o sobrenatural. Muitos visitantes relatam um desconforto inexplicável, como se forças invisíveis estivessem tentando compartilhar sua inquietação. Ao longo dos anos, a casa passou por diferentes donos, mas nada disso foi suficiente para dissipar sua aura misteriosa. E, curiosamente, cada novo zelador só acrescentou mais histórias à sua já assombrosa reputação. Novos relatos continuam a alimentar as lendas locais. Muitos moradores confessam que nunca conseguiram se livrar da sensação de estarem sendo observados, e mesmo em plena luz do dia. Portas que se trancam sozinhas, passos ecoando por corredores vazios, um frio repentino que parece envolver o ambiente sempre que o sol se põe. A Casa Dri tem uma forma peculiar de lembrar a todos que ainda está viva. Ao longo dos anos, a mansão caiu em desuso diversas vezes, escapando da demolição por pura sorte ou talvez, por algo mais. Coincidências estranhas sempre surgiam no último instante, mas alguns acreditam que nunca foram apenas coincidências. A Mansão Dri permanece parcialmente restaurada, servindo como um lembrete silencioso de que algumas histórias não podem ser facilmente embaladas e esquecidas. Agora, vamos falar sobre a Mansão Summervin. Localizada em Land O'Lakes, Wisconsin, à beira de um lago tranquilo, a Mansão Summervin parece encantadora à primeira vista. No entanto, por trás dessa fachada pitoresca, uma série de eventos aterrorizantes acabou lhe conferindo uma reputação sombria. Dizem que a mansão foi acompanhada de uma sucessão de tragédias, arruinando quase todos os que ali se aventuraram. Mesmo depois de tentativas de restauração, os avistamentos estranhos só intensificaram a tensão que já rondava o local. Moradores antigos sussurram sobre figuras sombrias que vagam pelos corredores e sons perturbadores em salas que deveriam estar vazias. E, para deixar tudo ainda mais misterioso, a casa já foi atingida por um raio. Eventualmente, a mansão foi consumida pelo fogo,
E muitos acreditam que esse fim dramático esteja ligado à maldição do vento de verão. Hoje, restam apenas ruínas, mas os moradores locais continuam a compartilhar suas histórias. A energia inquieta da mansão ainda persiste, alertando os forasteiros a pisarem com cuidado ou enfrentar um destino difícil de escapar. Agora, vamos para o Castelo Franklin. Localizado em Cleveland, Ohio, o Castelo Franklin pode ser a construção mais imponente da cidade, com suas torres imponentes, gárgulas e uma história marcada por mistérios. O Castelo Franklin é cercado por uma tristeza inexplicável, com passagens ocultas e salas secretas que sempre fascinaram os visitantes. No entanto, também geraram rumores sobre atividades clandestinas ao longo dos anos. Os moradores relataram uma sensação constante de estarem sendo observados, e muitos proprietários nunca conseguiram permanecer por muito tempo antes de fazer as malas, em circunstâncias cada vez mais tensas. Portas que se fecham sozinhas, sons sussurrantes e a sensação de que até as paredes guardam rancor, o tudo contribui para a atmosfera assustadora do lugar. Qualquer pessoa que entre no Castelo Franklin ouve os moradores sussurrando que nenhuma família conseguiu prosperar ali. Eles afirmam que o local simplesmente se recusa a permitir que a felicidade floresça. Agora, vamos falar sobre a Casa da Morte. Localizada na cidade de Nova York, dizem que a Casa da Morte possui uma energia sombria que nunca permite que seus ocupantes vivam em paz. A mesma sensação de inquietação se estende a quem passa pela Casa da Morte, com aparições que dizem vagar por suas sombras. Localizada calmamente na 10th Street, em Greenwich Village, esta brownstone ganhou uma reputação sombria, recebendo seu apelido graças a uma série de relatos assustadores. Alguns visitantes falam sobre orbes flutuantes, pontos de frio repentino, e visões fugazes nos espelhos, e imagens que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. A longa lista de moradores que partiram, em circunstâncias misteriosas, só fortalece o mistério em torno do lugar. Circunstâncias bizarras e de angústia convenceram muitos de que a Casa da Morte carrega uma força malévola. Mesmo com sua localização privilegiada, os rumores afirmam que ninguém consegue encontrar paz ali, como se a própria casa decidisse quem permanece e como sai. Agora, vamos falar sobre a Mansão Kreischer. Localizada em Staten Island, Nova York, a Mansão Kreischer, uma imponente casa vitoriana, já foi um símbolo de prosperidade e elegância. Mas logo a mansão desceu para uma espiral de infortúnios. Encomendada por um rico fabricante de tijolos, a propriedade foi marcada por reveses repentinos que mancharam o legado da família. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram passos inquietantes em corredores vazios e luzes piscando em locais inesperados. Os intervalos sombrios de silêncio eram quebrados por confrontos estranhos, com o zelador sendo a única pessoa a enfrentar esses fenômenos diretamente no local. A crença local é profunda, uma poderosa escuridão parece estar presa à mansão. Embora seja uma propriedade privada hoje, a tradição insiste que qualquer pessoa que passe tempo suficiente ali corre o risco de ficar presa em um ciclo de turbulência sem fim. Agora, vamos falar sobre a mansão S.K. Pierce. Localizada em Gardner, Massachusetts, a impressionante mansão vitoriana S.K. Pierce ostenta intricados trabalhos em madeira e uma arquitetura deslumbrante. A fachada impressionante chama a atenção, mas são as histórias de formas inquietas vagando pelos cômodos que realmente atraem os curiosos. Construída por um proeminente magnata dos móveis, a mansão foi palco de uma série de incidentes infelizes, deixando uma nuvem de mistério sobre o local. Investigadores paranormais falam sobre móveis que se movem sozinhos, portas que se trancam inesperadamente e vozes chamando nos corredores vazios. O detalhe mais estranho, no entanto, é a frequência com que as pessoas tentam renovar ou se mudar, apenas para fugirem com histórias inquietantes e uma sensação persistente de pavor, é algo que não pode ser ignorado. Rumores afirmam que ninguém consegue suportar a atmosfera da mansão por muito tempo, como se ela tivesse a intenção de quebrar todo o espírito daqueles que ousam se instalar ali. Agora, vamos falar sobre a Mansão Baker. Localizada em Altoona, Pensilvânia, a Baker Mansion se mantém como um símbolo clássico de grandeza, com sua arquitetura impressionante e história que impressiona a todos que passam por ela. A mansão carrega um ar de desgosto, alimentado por uma lenda local sobre um vestido de noiva que, supostamente, se move atrás do vidro.
A filha da dona original nunca conseguiu realizar seu sonho de felicidade conjugal, e alguns acreditam que seu espírito agora percorre os corredores, lembrando os visitantes de um amor não correspondido. À noite, ecos de sons estranhos e um persistente frio em certos cômodos só aumentam o mistério. Os crentes consideram este lugar como sendo, sem dúvida, assombrado de uma piada sombria compartilhada por nosso guia. Muitos ficam nervosos com a ideia de que as energias da mansão podem se voltar contra você se ignorar sua história. Aqueles que permanecem por muito tempo frequentemente relatam sair sentindo uma tristeza inexplicável, como se algo os tivesse marcado profundamente. Agora, vamos falar sobre a pousada Farnsworth House. Localizada em Gettysburg, Pensilvânia, perto de um dos locais de batalha mais famosos dos Estados Unidos, a Farnsworth House tem uma vibração única, carregada pela história e pelas energias do passado. Suspensa entre o passado e o presente, a pousada Farnsworth House tem uma forte conexão com a história. Durante um grande conflito, soldados se abrigaram ali, e inúmeras histórias descrevem os espíritos daqueles que nunca encontraram paz após a batalha. Os hóspedes mais recentes alegaram ter visto figuras em uniformes antigos caminhando pelos salões, acompanhadas pelo som abafado de botas de marcha ecoando durante a noite. Especialmente tenso, o local é marcado por portas que rangem quando não há ninguém por perto, e os ecos desses sons desafiam qualquer explicação lógica. Muitos visitantes permanecem apenas por uma noite, em busca da emoção, mas os rumores dizem que, se a atmosfera da casa se apegar a você, sair ileso não é garantido. Agora, vamos falar sobre a Casa da Erva Azeda. Localizada em Savannah, Geórgia, poucos lugares na cidade rivalizam com a história sombria da Casa da Erva Azeda, um solar com uma reputação única. A Casa da Erva Azeda é conhecida por sua forte reputação paranormal, com visitantes repetidamente alegando que mãos invisíveis os roçam em quartos mal iluminados. Embora a mansão ostente a arquitetura clássica do Sul, sua história é ofuscada por contos de disputas amargas, e vozes inexplicáveis parecem derivar pelo ar, acompanhadas de tons abafados. Guias turísticos relatam ter ouvido passos, seguindo-os apenas para encontrar os salões vazios. Médios psíquicos que visitaram o local falam de uma energia sinistra que se apega ao ambiente. Em certos cantos, a sensação é como se a casa não quisesse afrouxar seu controle sobre qualquer um que pise ali. Há rumores de que, uma vez que a casa coloque seus olhos sobre você, sua vida nunca mais será a mesma. E assim, chegamos ao final da nossa lista de hoje. Muito obrigado por conferir.